Olá pessoal, eu sou o Wallace Zago, seu professor de Química, e o assunto de hoje é hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos que estão presentes principalmente nos derivados do petróleo. Os hidrocarbonetos, eles estão muito presentes no nosso cotidiano. Eles estão na gasolina que a gente consome, eles estão presentes nas pranchas de surf, na vela que a gente utiliza quando falta energia elétrica, e também ele chega à sua casa através do gás de cozinha que você consome. Os hidrocarbonetos, eles formam uma classe de milhares de compostos. Mas como será que a gente diferencia cada um deles? Será que um hidrocarboneto possui CPF para a gente identificá-lo? É óbvio que não. Será que um hidrocarboneto ele possui um RG para a gente identificá-lo? É óbvio que não. Mas assim como nós, cada hidrocarboneto possui um nome específico. E se você quiser aprender como dar nomes para cada um desses compostos, fica comigo que depois da vinheta eu já volto. Agora sim, nós voltamos, então eu vou mostrar para vocês, ensinar para vocês como que a gente dá nome para essa classe de compostos denominada hidrocarbonetos. Primeiro de tudo, a gente precisa relembrar que os hidrocarbonetos, eles estão divididos em subgrupos. A gente tem o grupão, que a gente chama de hidrocarbonetos. Dentro dessa classe de hidrocarbonetos, a gente tem os alcanos, a gente tem os alcenos e a gente também tem os alcinos. Os alcanos são aqueles hidrocarbonetos que possuem somente ligações simples entre os átomos de carbono. Vamos só relembrar um pouquinho porque um hidrocarboneto, como o próprio nome sugere, é formado por átomos de hidrogênio e também por átomos de carbono. Então, na estrutura de um hidrocarboneto, você só vai encontrar átomos de carbono e átomos de hidrogênio. Ponto. Então, para determinar se esse composto é um alcano, um alceno ou um alcino, você precisa verificar qual é o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono desse composto. Se entre os átomos de carbono a gente possui somente ligações simples, esse composto é um alcano. Se a gente possuir ligações duplas, esse composto é um alceno. E se porventura, no meio dessa cadeia carbônica existir uma ligação tripla, a gente vai ter então um alcino. Então, hidrocarboneto, aqui em cima, dentro de hidrocarboneto temos alcanos, alcenos e alcinos. Alcanos, somente ligações simples entre os carbonos. Alcenos, ligação dupla entre os carbonos, vai existir pelo menos uma. E se existir pelo menos uma ligação tripla entre os átomos de carbono, aí a gente vai ter então um alcino. Agora sim, como é que a gente dá nome para um hidrocarboneto? A gente segue uma regra muito clara e muito simples, tá? Para dar nome a um hidrocarboneto, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai utilizar um prefixo, vai utilizar um infixo, mas no finalzinho a gente coloca um sufixo. Ah, Wallace, beleza, até aí não disse nada. Ok, vamos com calma, vamos por parte. O que seria então esse prefixo? O prefixo ele tem uma relação direta com a quantidade de carbonos que possui a cadeia, tá? Então, se a cadeia carbônica possui um carbono, aí não vai nem se tratar de uma cadeia, né? A gente vai utilizar o prefixo met. Agora, se eu tiver uma cadeia carbônica somente com 2 átomos de carbono, eu utilizo o prefixo et. Se eu tiver uma cadeia carbônica com 3 átomos de carbono, o prefixo que eu utilizo é prop. Então, o que você pode observar? Que dependendo da quantidade de carbonos que haja na tua estrutura, já é pré-determinado qual é o prefixo que você tem que utilizar. Tá? Não vai sair da sua cabeça, não é um para cada ocasião, não. Isso já é pré-estabelecido. Tá? Então, dependendo da quantidade de carbonos que você tiver na sua cadeia, o prefixo já é definido. Aqui embaixo eu vou colocar para vocês uma tabelinha de prefixos que vão até cadeias com 12 átomos de carbono. Então não deixa de pegar aqui embaixo para na hora de fazer seus exercícios você conseguir ter acesso a essa informação. Com o tempo vocês vão ver que é bem simples e vai acabar fixando isso muito facilmente. Então beleza, o prefixo, que é a primeira parte do nome do nosso composto, eu já te expliquei como que a gente faz.
conta quantos átomos de carbono tem e verifica qual é o prefixo correspondente. Só isso. O infixo, ele vai ter uma relação ali diretamente com o tipo de hidrocarboneto que está sendo apresentado. Se for um alcano, o infixo que a gente utiliza será an. Se for um alceno, o infixo que a gente vai utilizar é o en. E se a estrutura em questão se tratar de um alcino, o infixo que a gente vai utilizar é o in. Então, esses são os infixos que a gente utiliza. Para os hidrocarbonetos são 3 possibilidades, ou an, ou en, ou in. An para alcanos, en para alcenos e in para alcinos. Para terminar, o que você tem que fazer? O sufixo é um só. O sufixo para hidrocarbonetos é o hidrocarboneto. A palavra hidrocarboneto termina com o. Logo, o nome de todo hidrocarboneto também terminará com o. Beleza? Então vamos para a prática. Vamos na prática ver como isso funciona. A gente tem aqui uma estrutura, né? Um composto carbônico formado por 1, 2, 3 átomos de carbono. Eu coloquei aqui uma chavezinha para a gente anotar algumas observações. É interessante fazer isso quando a gente ainda está aprendendo, porque aí fica mais organizado, a gente consegue se situar melhor depois. Então eu tenho aqui, como eu falei, 2, 3 átomos de carbono. Temos 3 átomos de carbono. Então o prefixo será, para 3 átomos de carbono, o prefixo é prop. Então eu vou deixar anotadinho aqui no canto. O que eu preciso observar agora na minha estrutura? Se eu já coloquei o prefixo, eu tenho que partir agora para o infixo. E para determinar qual é o infixo que eu vou utilizar, eu preciso verificar na minha estrutura se se trata de um alcano, de um alceno ou de um alcino. Entre os átomos de carbono, que é o que eu preciso verificar agora, quando eu for verificar se a ligação é simples, dupla ou tripla, eu estou me referindo à ligação entre os átomos de carbono, tá? Esquece a ligação carbono-hidrogênio, até porque aqui só tem como ser simples a ligação carbono-hidrogênio. Então, entre os átomos de carbono, eu só possuo ligações simples. Logo, para ligações simples, se trata de um alcano, então o infixo que eu vou utilizar é o an. Então aqui, como entre os átomos de carbono há somente ligações simples, então o infixo será an. Então agora eu já tenho condição de dar o nome para o meu composto. Por quê? O meu prefixo é prop, 3 carbonos. O meu infixo é an, porque eu já sei que é um alcano. E para terminar, o nome de um hidrocarboneto termina com O. Logo, esse composto aqui, a nomenclatura dele nada mais é do que propano. Beleza? Vamos mais um exemplo então. Nesse segundo exemplo, repara que eu apaguei aqui, tá? Trocamos o exemplo. Nesse segundo exemplo, o que eu vou observar? Mais uma vez, primeiro de tudo, vou na quantidade de carbonos na minha cadeia. Eu tenho um carbono, eu tenho 2 carbonos. O prefixo para 2 carbonos é et, então vou anotar aqui, tenho 2 carbonos, então o prefixo é et. Mais uma vez, entre os átomos de carbono, eu só tenho uma ligação simples, então o infixo também será an. Já tenho condição, então, de dar nome a esse composto. Então, esse composto se chamará etano. Agora a gente vai falar sobre uma outra possibilidade, que é quando a gente tem uma cadeia ramificada, ou seja, fora da nossa cadeia principal existe alguma outra coisa ligada, um grupo funcional, por exemplo. O que a gente precisa fazer para dar nome a esse tipo de composto? Fica tranquilo que as regras já estão no quadro. Primeiro, a gente precisa definir a cadeia principal. Lembrando que a cadeia principal é ali dentro da cadeia carbônica, a estrutura que eu consigo destacar com o maior número de carbonos possível, tá? Então, a gente define a cadeia principal com o maior número de carbonos que a gente puder. Depois a gente localiza em que carbono está a ramificação e qual é a nomenclatura dessa ramificação. Vindo aqui no quadro, para a gente determinar a cadeia principal, a gente tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu tenho aqui carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, se eu for direto da esquerda para a direita,
eu tenho a possibilidade de destacar uma cadeia carbônica com 3 carbonos. Agora, vamos imaginar que eu quisesse numerar de uma forma diferente. Se eu quisesse numerar da seguinte forma, 1, 2, e ao invés de seguir direto, eu quisesse vir aqui para baixo, 3. Da mesma forma, eu teria apenas 3 átomos de carbono na minha cadeia principal. Então, tanto faz eu numerar da esquerda para a direita ou vir aqui da esquerda e fazer uma curva aqui para baixo. Tá? Para ficar mais fácil da gente visualizar, eu vou escolher a numeração em vermelho. Então, eu vou ter a cadeia principal sendo essa aqui. Então, a minha cadeia principal, eu tenho 3 carbonos. Tudo que está fora da minha cadeia principal, eu chamo de ramificação. Então, aqui embaixo, eu tenho uma ramificação com apenas um átomo de carbono. Reparem que o segundo passo é eu localizar a ramificação e dar nome. Então, olha só, a primeira parte desse segundo passo a gente já fez, que é localizar a ramificação. Eu tenho uma ramificação de um carbono no carbono número. No carbono 2, a gente tem então uma ramificação com apenas um átomo de carbono. Reparem que agora, além da minha cadeia carbônica principal, eu tenho uma ramificação que também é carbônica. Para a gente dar nome para esse tipo de ramificação, a gente vai utilizar os mesmos prefixos que a gente utiliza para dar nome à cadeia principal. Logo, se eu tiver uma ramificação de um carbono, o nome dela vai começar com met, que é o prefixo definido quando eu tenho um átomo de carbono. Só que para minha ramificação, para eu dar nome a uma ramificação que tem ali na sua composição somente carbonos e hidrogênios, também é mais simples. Por quê? Eu vou utilizar o prefixo e o final il. Uma ramificação sempre termina com o sufixo il. Então aqui embaixo, se eu tenho um carbono só, o prefixo é met, como se trata de uma ramificação, vai terminar com il. Então, metil. No carbono 2, eu tenho uma ramificação metil. Na hora de dar nome para esse composto como um todo, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é identificar essa ramificação. Então, já vou escrever aqui, ó. No carbono 2, eu tenho uma ramificação ou um radical metil. Beleza? Feito isso, ó, localizando a ramificação e dando nome a ela, eu volto para a minha cadeia principal para determinar a nomenclatura dela, com o prefixo, infixo e o sufixo. Então vamos lá. Quantos átomos de carbono eu tenho na minha cadeia principal? Eu tenho 1, 2, 3 carbonos. O prefixo para 3 carbonos, dá uma consultada aí na sua tabelinha que eu coloquei aqui embaixo. O prefixo para 3 carbonos é prop. Não é isso? Olhando para a minha cadeia principal, entre os átomos de carbono, qual é o tipo de ligação que eu tenho? Eu só tenho ligações simples, portanto, se trata de um alcano. Se é um alcano, o infixo vai ser an. E por se tratar de um hidrocarboneto, o nome então desse composto termina com O. Então, para finalizar, o nome desse composto com essa estrutura é 2-metilpropano. Beleza? Vamos lá, gente. Voltando agora aqui para um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? Então, primeiro de tudo, segundo as minhas regras, é eu determinar a minha cadeia principal. Então, vamos lá. Vamos numerar. Segundo passo, que é localizar as ramificações e nomeá-las, tá? Então vamos lá, tudo que está fora da cadeia principal, ramificação. Então eu tenho aqui, ó, uma ramificação, não é isso? Aqui eu tenho uma outra
ramificação. Vamos agora fazer uma análise de cada uma dessas ramificações. No primeiro caso aqui, ó, eu tenho no carbono número 3 uma ramificação pendurada. Essa ramificação ela tem 2 carbonos. Se ela tem 2 carbonos, então o prefixo dela vai ser et. Se é uma ramificação, termina com il. Então, no carbono 3 eu tenho uma ramificação etil. Agora, no carbono 5 eu tenho uma outra ramificação com um carbono só. Então, o nome dessa ramificação será um carbono só, o prefixo é met. Ramificação termina com il. Então, eu tenho aqui o grupamento metil ligado à cadeia principal. Então, tenho 2 ramificações. Seguir uma ordem alfabética. Entre etil e metil, em ordem alfabética, primeiro eu coloco etil. Então, o nome desse composto aqui, ó, ficaria o seguinte, ó. Eu tenho no carbono 3, primeiro eu tenho que colocar o etil, né? Porque em ordem alfabética, E vem primeiro que M. Vou pôr aqui em cima, ó, o nome do composto. No carbono 3 eu tenho a ramificação etil. No carbono 5 eu tenho a ramificação metil. Agora eu vou para a minha cadeia principal, né? Quantos carbonos eu tenho? Eu tenho um total de 6 carbonos. E o prefixo para uma cadeia carbônica que tem 6 carbonos é ex de hexa. 6 vezes. Então eu vou ter aqui, ó, o prefixo é ex. Agora eu vou analisar o tipo de ligação que existe entre os átomos de carbono. Entre os átomos de carbono da minha cadeia principal, eu só tenho ligações simples? Não. No carbono 2, entre o 2 e o 3, eu tenho uma ligação dupla. Então eu preciso identificá-la. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 3 etil, 5 metil, ex. No carbono 2 eu tenho uma ligação dupla, então é um alceno. Então aqui eu vou utilizar o prefixo en. Ex. No carbono 2 está a dupla ligação. Para a ligação dupla, o infixo é en. E para terminar, a nomenclatura de um hidrocarboneto sempre termina com O. Então nós temos que o nome desse composto é 3 etil, 5 metil, ex 2N. Essa então seria a nomenclatura oficial de acordo com a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, traduzindo para o português, que é a instituição, a organização responsável por elaborar as regras para a nomenclatura dos compostos químicos. Foi, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Se tiver alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo que a gente vai te responder o mais rápido possível, tá bom? Um beijo e até a próxima.